Senhores deputados, senhoras deputadas, vamos começar a nossa audição, começando naturalmente por cumprimentar e agradecer a disponibilidade pronta do Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues, que está aqui connosco. Como sabem, esta audição tem a ver com um requerimento que foi aprovado nesta Comissão, proposto pelo Partido Socialista, sendo que, atendendo ao apertado da nossa agenda, do nosso calendário, temos que fazer a audição de acordo com regras um bocadinho espartanas, pelas quais eu peço desculpa, naturalmente, em particular ao Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues. 5 minutos ao Partido Socialista para fazer a apresentação. Pedi depois ao Sr. Conselheiro para dar esclarecimentos breves também. Eu porei ali o relógio para indicativamente nos podermos disciplinar. 5 minutos também. Depois farei uma ronda pelas bancadas. 4 minutos a cada grupo parlamentar, 3 aos deputados únicos representantes de partido e, se tiver a senhora deputada independente, 2 minutos, uma única ronda e depois, no final dessa ronda pelos deputados, o senhor Juiz Conselheiro usará novamente a palavra e irá até às 3 horas, portanto, em princípio, o que estava combinado era 15 minutos para caber dentro de 1 hora, mas iremos até ao início do plenário, se necessário, para que o senhor Juiz Conselheiro possa prestar os esclarecimentos da forma mais fundamentada possível. Dou a palavra de imediato ao Partido Socialista, a senhora deputada Cláudia Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Conselheiro. Seja-me permitido que comece por cumprimentar o Sr. Conselheiro e por lhe dar conta do quanto nos honra a sua presença. Eu serei sucinta, o nosso objetivo hoje é que o ouçamos, o Sr. Conselheiro, e limitar-me a enquadrar muito sucintamente a questão. Temos todos conhecimento da Diretiva 1/2020 da Procuradoria-Geral da República, assim como do parecer do Conselho Consultivo que a antecedeu, e não é nosso propósito, neste momento, suponho, que reflitamos detidamente sobre um processo interpretativo que ainda está em curso e, portanto, os aspectos sobre os quais nos parece que é muito pertinente que ouçamos o Sr. Conselheiro prendem-se essencialmente com a opção por um determinado modelo de Ministério Público. E relativamente a essa questão do modelo, são 3 as questões que tenho para suscitar, sendo que cada uma delas se prende com aspectos que me parecem decisivos da intervenção pública do Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues. A primeira questão relaciona-se com o facto de ter integrado a Comissão de Reforma do Código de Processo Penal de 1987, que foi presidida pelo Sr. Professor Figueiredo Dias, teve um papel relevantíssimo nessa Comissão de Reforma, e sabemos também que esse Código de Processo Penal consagrou uma estrutura acusatória, a que chamamos uma estrutura de máxima acusatoriedade, o que na verdade significa uma reconformação profunda do entendimento que é dado ao papel do Ministério Público. E também sabemos que, com essa máxima acusatoriedade, o Ministério Público passou a ser o verdadeiro dominus do inquérito e o titular da ação penal. Por ser assim, como deve ser, esse Ministério Público, que tem inequívoca autonomia no plano externo, desempenha um papel de enorme essencialidade no processo penal, na medida em que, verdadeiramente, a possibilidade de cognição pelo Tribunal está dependente da atuação do Ministério Público quando delimita o objeto do processo. Portanto, atrever-me a afirmar que, com o Código de Processo Penal de 1987, se há sujeito processual com um papel essencial, é o do Ministério Público. E, portanto, sendo inequívoco que assim é, que existe essa máxima acusatoriedade, que o Ministério Público é o titular da ação penal e que existe essa autonomia externa, também sabemos que quer na Constituição, quer no Estatuto do Ministério Público, quer no Código de Processo Penal, se refere à existência de subordinação hierárquica. E, portanto, o que perguntava ao Sr. Conselheiro é, no contexto desse modelo, qual é o entendimento que tem sobre essa subordinação hierárquica. A segunda questão que pretendia suscitar prende-se com a atividade do Sr. Conselheiro enquanto cultor da ciência jurídica, que publicou um conjunto muito significativo e incontornável de estudos sobre o papel do Ministério Público. E, no contexto desses estudos, que são ainda hoje incontornáveis, procede com frequência a uma análise de direito comparado.
E, portanto, aquilo que pretendia era solicitar-lhe que nos deixasse uma compreensão, ainda que sucinta, do enquadramento do nosso modelo do Ministério Público, comparando com distintas opções no direito comparado. Finalmente, a última questão que tenho para suscitar prende-se mais diretamente com a atuação do Sr. Conselheiro enquanto Procurador-Geral da República. Sabemos que o foi durante cerca de 16 anos e que ninguém foi mais tempo Procurador-Geral da República desde 1929. E sabemos também que, enquanto Procurador-Geral da República, durante cerca de 16 anos, teve um papel muito significativo no fortalecimento da própria autonomia do Ministério Público. E, portanto, a última questão que tinha para suscitar é muito direta. Pergunto se, com base na sua experiência, na experiência do Sr. Conselheiro, enquanto Procurador-Geral da República, em algum momento sentiu que a opção constitucional, estatutária e legal pela subordinação hierárquica no plano interno favoreceu ou não a ingerência do poder político sobre a atuação do Ministério Público. São estas as 3 questões que pretendia suscitar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo de imediato, então, a palavra ao Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu sinto um grande privilégio hoje em estar aqui. Penso que passaram quase 20 anos depois da minha última vinda à Assembleia da República e é para mim um privilégio, logo pela honra que me dá estar nesta casa, que é a Casa da Democracia, e depois por ter resistido com a minha pervertidade em termos de poder voltar para junto de Vossas Excelências. Eu devo dizer que os problemas da justiça hoje são graves em todos os países. Estamos numa fase de transição de paradigmas. A justiça não corresponde de modo nenhum às mutações que houve na mobilidade, no conhecimento instantâneo, numa série de fatores culturais, e há aí um problema de fundo que um dia, mais cedo que tarde, deveria ser tratado. Eu não me sinto com mérito pessoal para estar aqui. No entanto, eu tive o privilégio de trabalhar todo este tempo, ainda continuo a trabalhar, com magistrados, com advogados de dezenas de países. Quer no Tribunal de Justiça, quer nas minhas atuais funções, numa instituição privada internacional. E verifiquei em toda essa experiência que o nosso sistema é considerado dos sistemas mais equilibrados. As reformas que foram feitas ultimamente na Áustria, na Bélgica, na França, na Itália e as que estão neste momento a ser configuradas em Espanha apontam neste sentido. Agora, perguntar-me-ão, e a diretiva? Bom, para não criar falsas expectativas, eu penso que a diretiva, no fundo, homologa o parecer do Conselho Consultivo. O parecer do Conselho Consultivo, tecnicamente, é aceitável. Tem, a meu ver, 2 problemas. Não tomou em toda a conta o Estatuto aprovado por Vossas Excelências na Assembleia da República e faltou-lhe um pouco de inteligência emocional para tratar da questão do Ministério Público como magistratura. Não é um corpo de funcionários, é uma magistratura e, portanto, as regras têm que ser interpretadas dentro desse contexto. Mas, sendo assim, eu considero que a senhora Procuradora-Geral não tinha outra solução senão homologar o parecer. Ela votou, ela presidiu ao Conselho Consultivo, com voto de qualidade, votou, só podia aprovar. E o parecer do Conselho Consultivo não cita, em geral, grandes problemas, exceto esses que eu penso, de facto, que com o Estatuto do Ministério Público não se pode dizer que tudo está como antes. Esse é o grande problema que eu tenho visto em muitas declarações que têm sido produzidas por magistrados, por responsáveis políticos. Não. As coisas não estão como antes. O Estatuto mudou o tipo de hierarquia. Porventura, não o querendo mudar. Eu devo dizer que nesta questão do Ministério Público hoje há um jogo de sombras. O que é não parece e o que parece não é. E é por isso que eu sei que não posso tirar tempo a Vossas Excelências, que tenho um programa hoje de plenário, mas talvez interessasse falar um pouco mais, ou ventilar um pouco mais as questões da justiça.
que neste momento atravessam uma fase que eu diria qualitativa, em que se pode resvalar para um sistema que não é aceitável, ou pode defender-se o sistema que temos, que defende os direitos, as liberdades e as garantias. Quanto à hierarquia do meu tempo, eu nunca recebi instruções de poder político. Eu devo dizer sempre que eu fui considerado uma pessoa com mau feitio. Talvez por isso, mas nunca o poder político, qualquer político, me deu instruções. Não podia dar e também não deu. Pressões, recebi muitas. Quais? Órgãos de comunicação social, falta de meios. No meu tempo, para pedir 2 agentes da Judiciária, eu demorava 5 meses a negociar com o Ministro da Justiça. E uma vez que tive essa negociação, enviaram 2 agentes da Polícia Judiciária e eu perguntei ao Sr. Procurador que tal, acha que está bem? Ele disse, não, muito bem não está. Um não tem nenhuma experiência e outro veio de baixa psiquiátrica. E era assim que funcionava. Isto mudou. Isso mudou. Portanto, se voltarmos a estes tempos, eu não posso dizer que não havia pressões, porque as pressões não eram do tipo telefone. Não. Nós não tínhamos meios, de facto, para investigar. A Judiciária fazia veto de gaveta, por vezes, e o senhor Diretor-Geral da Polícia Judiciária ia à televisão e dizia, sou eu que defino as prioridades, não é o Procurador-Geral. Investigavam quando entendiam que deviam investigar. Isso é passado. Isso, de facto, é passado. Penso que hoje as coisas são diferentes. Hoje o Ministério Público faz operações com 150 agentes da polícia. Hoje a autoridade tributária está implicada. Tudo isto muito bem, mas isso significa que, por vezes, a opacidade resulta de uma deficiente leitura do contexto. Está melhor a justiça, está pior. É preciso ler o contexto segundo os tempos. Eu penso neste momento que nós estamos numa fase em que tudo devia ser clarificado. E eu devo dizer que a senhora Procuradora-Geral, no discurso de abertura do ano judicial, disse que a lei tem que ser clarificada. Ela tem razão. Os que dizem que está tudo bem, não está. Neste momento, os magistrados do Ministério Público estão num certo impulso, que eu diria, de destruição criativa. E tem uma certa interpretação da hierarquia, que, a meu ver, não respeita a Constituição. Certos grupos do Ministério Público. Mas este tem alguma razão. Hoje, numa leitura formal do Estatuto, o Ministério Público, no processo penal, não tem, de facto, obediência a diretivas de investigação. Só pode ter intervenções em matéria de resolução de conflitos de competência, reclamações hierárquicas, escusas, suspensões e impedimentos, remuneração do perito, remuneração do intérprete, coisas todas que não têm a ver com a investigação. Portanto, a dúvida hoje é, como é que é dizer, isto não é isento de dúvida, a dúvida é razoável. E, portanto, eu acho que, como eu sempre li, eu devo dizer que nos últimos 4 anos eu afastei-me um pouco dos problemas do Ministério Público, por razões que não gostaria aqui de invocar, mas estarei disponível se Vossas Excelências assim entenderem. E só li o Estatuto e só li as diretivas há pouco tempo. Quando amigos meus me pediram, é necessário que tu digas alguma coisa. E eu fui ver, fiquei surpreendido. De facto, hoje é muito discutível qual é o tipo de hierarquia, qual é o tipo de obediência às diretivas. Outros problemas que também se podem colocar, por exemplo, qual é a cadeia hierárquica. No entanto, eu vou avisar para o seguinte. Neste momento, o Ministério Público foi saturado de hierarcas. Há o Procurador-Geral da República, o Conselho Superior do Ministério Público, os inspectores, os Procuradores-Gerais Distritais, os coordenadores sectoriais, os coordenadores e os procuradores. Tudo manda. Não vejo ninguém que dirija. Tudo está a mandar. O que leva a que hoje a modulação da hierarquia está a fazer-se por telefone. Num lugar paralelo, e eu acabo já aqui com os senhores juízes, peço a atenção de Vossas Excelências também para o problema dos senhores juízes. Foram criados presidentes de comarca, fazem um controle estatístico online, pelo telefone. Se um juiz tem uma decisão que devia ser proferida hoje não é, são interpelados porque é que não foi. E eu pergunto a Vossas Excelências, que estão aqui, que são advogados, que vejam o que mudou na magistratura. Baixaram as pendências, mas eu pergunto sobre a qualidade das decisões. Se de facto não estamos a caminhar para decisões rápidas,
mas sem a necessária maturação e sem o necessário tempo de reflexão. São as problemas que eu queria dizer, sobretudo para despertar a curiosidade de Vossas Excelências, porque o meu tempo é curto. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Conselheiro. Vamos então fazer uma ronda. Eu pedia que se contivesse dentro dos 4 minutos, para depois o Sr. Conselheiro ainda ter tempo de voltar a prestar esclarecimentos. Novamente, Sra. Deputada Cláudia Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues, pelas reflexões tão interessantes que nos trouxe e, a partir delas, eu permitir-me tornar as questões mais concretas, fazer algumas perguntas mais concretas. Penso que ficou claro que entende, como parece inquestionável, que a entrada em vigor do novo Estatuto do Ministério Público suscita algumas dúvidas interpretativas. Pareceu-me também claro que entende que essas dúvidas são legítimas porém, fiquei com a ideia de que continua a achar que a subordinação hierárquica é incontornável numa magistratura como a do Ministério Público, apesar de nos ter deixado questões relativamente ao modo como essa subordinação hierárquica hoje é concretizada na prática. E aquilo que lhe pergunto é, de forma muito direta, entende que precisamos de sanar essas dúvidas através de uma intervenção legislativa? Se sim, parece-lhe que o Código de Processo Penal seria o contexto adequado para que esse esclarecimento fosse feito? Por outro lado, relativamente à existência de subordinação hierárquica, há um aspecto que aflorei na intervenção inicial e ao qual gostava de voltar. As magistraturas, e o Ministério Público é uma magistratura, devem ser autónomas, mas a atuação dos magistrados tem de ficar sujeita a alguma forma de controle. E nós sabemos que em outros modelos de Ministério Público existe um controle bastante mais intenso, por vezes até, como no sistema anglo-saxónico, pela via democrática, pela via da eleição. No modelo português, a opção não é essa. Os magistrados do Ministério Público são absolutamente autónomos no plano externo, subordinados hierarquicamente no plano interno, e tem-se dito que essa subordinação hierárquica é absolutamente indispensável para evitar que cada titular de cada inquérito pratique uma multiplicidade muito significativa de atos que não ficam sujeitos a controle nenhum. Porque enquanto os magistrados judiciais tomam decisões que estão sujeitas a controle através de recurso, porque vale o princípio da recorribilidade, e muitas vezes decisões também controladas por via do princípio da colegialidade, as decisões que são mais graves do ponto de vista de direitos fundamentais são tomadas por órgãos colegiais. Enfim, o magistrado do Ministério Público, que é tutelar do inquérito, pratica um conjunto muito significativo de atos que não são sujeitos a nenhuma forma de controle que não seja a da hierarquia. E, portanto, a pergunta que muito claramente gostava de suscitar é a seguinte: parece-me que a reflexão sobre o assunto tem sido inquinada pela sua excessiva conexão com um caso concreto. Mas o problema pode pôr-se ao contrário, ou seja, vamos admitir que um senhor procurador que é titular de um inquérito não está a adotar as diligências devidas para esclarecer os factos em investigação. Tem uma atitude de relativa inércia. Vamos admitir que está a ser investigado num inquérito um crime de corrupção e que o senhor titular do inquérito não adota as diligências probatórias necessárias para o esclarecimento. A minha pergunta é: de que forma pode essa inércia ser controlada se isso não acontecer através da intervenção de um superior hierárquico? E, portanto, muito diretamente, aquilo que perguntaria é se o senhor conselheiro entende ou não que a atuação dos magistrados do Ministério Público deve ser sujeita a algum mecanismo de controle, se esse controle é o melhor, se o modelo que temos é o melhor pensável, ou se devemos considerar a adoção de outras formas de controle que existem noutros sistemas de direito comparado. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Conselheiro, para mim é sempre o Procurador-Geral da República. Quando comecei a advogar era o Sr. Conselheiro que estava, de maneira que é um gosto enorme tê-lo aqui, senhoras e senhores deputados.
Na esteira do que disse a Sra. Deputada Cláudia Santos, e que me parece que a questão fica resolvida pela avocação, porque o superior hierárquico, se entender que as diligências não estão a ser tomadas como deveriam ser, se a investigação não tiver a seguir o rumo que se entende, que é por manifesta insuficiência investigatória, pode avocar o processo, portanto, e aí, tucur, fica resolvida a questão. Mas eu queria suscitar aqui, queria perguntar 3 questões concretas ao Sr. Conselheiro. Primeira, nos termos do atual Estatuto, temos que no artigo 97 diz claramente que a intervenção hierárquica em processos de natureza criminal é regulada pela Lei Processual Penal. Portanto, o que é que nós temos? Qual é a grande alteração no novo Estatuto? Uma intervenção ao nível do processo penal, que remete diretamente para o Código de Processo Penal, e depois temos nos processos das outras jurisdições, de cível, de laboral, administrativa, admite-se uma intervenção alargada da hierarquia. Mas ao nível do processo penal temos esta remissão concreta do artigo 97 e que depois temos logo o artigo 19 ao nível da competência da PGR, que nos diz intervir, o número 2, a linha G, intervir hierarquicamente nos inquéritos nos termos previstos no Código de Processo Penal. A competência do diretor do DCAP, artigo 59, na mesma coisa, intervir hierarquicamente nos inquéritos nos termos do processo penal. O Procurador-Geral Regional, a mesma coisa, que é o 68, número 1, a linha F, e o Procurador-Coordenador da Comarca, a mesma coisa, a mesma intervenção nos termos do processo penal, portanto, o artigo 75, ou seja, aceleração processual, reclamação hierárquica, são os mecanismos que nós temos. Portanto, a minha primeira questão é como compatibilizar este parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República e depois esta diretiva que foi, entretanto, suspensa, não é, com o novo Estatuto do Ministério Público. A segunda questão é sobre a total contradição que esta diretiva tem. Está, portanto, à luz da diretiva número 5 de 2014, da senhora, o senhor Conselheiro eu sei que conhece, portanto, em que há um reforço claro da autonomia individual do Ministério Público. E, por fim, a minha perplexidade, porque é assim, há anos que trabalho nos tribunais e, desde sempre, não me recordo, tirando os despachos da vocação, nunca vi nenhuma instrução do Ministério Público plasmada em nenhum processo. Tenho aqui vários meus, e que posso, sem identificar, mas que posso ler. Portanto, em que eu peço diretamente aos procuradores distritais e que me dizem sempre, por tudo, quando fica, indefiro a prestação da requerida informação quanto às 3 questões apresentadas. Tenho outra que me diz assim, vem pedir, diz, tal despacho foi proferido, eu pedi que me dessem as informações, tal despacho foi proferido no cumprimento de instruções hierárquicas transmitidas pelo excelentíssimo Sr. Procurador-Geral Distrital, classificadas de confidencial, estando outro sim um inquérito a que respeita ao mencionado despacho sujeito a segredo de justiça. Portanto, sabendo que esta é a regra do Ministério Público, sempre foram confidenciais, nunca ficaram plasmadas no processo, porquê, quer dizer, como perceber, transformar em letra de lei, não é, em letra de diretiva, em letra de parecer, aquilo que já era uma prática reiterada do Ministério Público, porque a percepção do público é que, efetivamente, isto está indexado para dar, para ancorar um determinado caso concreto, porque, efetivamente, é a leitura que vos passa. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues, tenho muito gosto em cumprimentá-lo, a título pessoal e também em nome do grupo parlamentar que aqui represento. Quero agradecer-lhe as reflexões que quis partilhar connosco, que creio que todos e todas estaremos de acordo que, enfim, apesar de terem sido breves no tempo, por agora, e ainda vamos escutá-lo um pouco mais, já foram muito ricas de pistas de reflexão e de ensinamentos sobre aquilo que é hoje o grau de autonomia e o casamento virtuoso entre essa autonomia e a dimensão ou a natureza hierárquica do Ministério Público. E queria apenas colocar numa questão que se prende naturalmente com a diretiva que está aqui em apreço, e que é a seguinte, independentemente de, enfim, uma análise detalhada e, enfim, da exegese do texto da diretiva, eu creio que se suscita uma questão, a da, chamemos-lhe, transparência e da sindicabilidade daquilo que possam ser
ordens ou instruções de natureza hierárquica no âmbito de um processo de investigação criminal ou na condução de um processo penal. E queria perguntar-lhe muito concretamente, Sr. Conselheiro, se entende ou não que é exigível que essas instruções, que essas ordens de natureza hierárquica fiquem plasmadas no processo. Porque creio que, enfim, tudo avaliado, em grande medida é esta a questão de fundo que está aqui suscitada, independentemente depois dela ter repercussões sobre considerações mais amplas, sobre o que é a autonomia, como é que ela se casa com a hierarquia, enfim. Mas, no essencial, creio que esta questão precisa de ser analisada por todas e por todos, e, naturalmente, aquilo que nos disser terá muita importância. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado, também. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Inês Sousa Real, porque acordou com o Sr. Deputado António Filipe inverter a ordem dos grupos parlamentares, porque vai ter que se ausentar. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer ao PCP a gentileza de facto, trocar a ordem da audição e pedir desculpa ao Sr. Conselheiro porque não poderei ficar para ouvir as respostas, mas temos uma reunião depois agendada e, nesse sentido, irei depois ouvir aquilo que tiver a amabilidade de nos responder, desde já agradecendo ao Sr. Conselheiro, quer pela sua vasta experiência, o seu currículo e aquilo que foi até o contributo histórico para a Justiça e para o Ministério Público, estar aqui hoje presente na audição na Comissão para ser ouvido numa matéria tão relevante como a autonomia do Ministério Público. Há aqui várias preocupações que temos relativamente à garantia do Ministério Público, da autonomia do Ministério Público. Os episódios recentes, nomeadamente da diretiva, vieram de facto, de alguma forma, reacender essas preocupações, nomeadamente no que se respeita a eventuais orientações verbais que possam não constar dos processos. E, nesse sentido, e considerando que importa preservar aquilo que é, por um lado, o garante da autonomia do Ministério Público, mas também da própria Procuradoria-Geral da República, há um conjunto de questões que, muito sucintamente, gostaria de lhe deixar. Desde logo, como é que podemos, no entendimento do Sr. Conselheiro, reforçar aquilo que é a autonomia do Ministério Público, que mecanismos é que nós, enquanto legisladores, temos, de facto, ou poderemos pensar para o fazer. Por outro lado, se também, no seu entendimento, urge ou não repensar a própria nomeação do Procurador-Geral da República, de forma a garantir uma participação mais ativa do Parlamento, não ficando única e exclusivamente na esfera do Governo, e também se o Sr. Conselheiro entende que a independência do Ministério Público seria conseguida por via de uma plena judicialização, neste caso numa lógica mais próxima à dos magistrados, defendida também por alguns intervenientes no espaço público, ou se deve ir por outras vias, ou se considera de facto que são necessárias mudanças no processo de nomeação do Procurador-Geral e também de maior responsabilidade, de maior transparência no domínio do Ministério Público. Nós bem sabemos os desafios que nos traz o combate à corrupção, ao branqueamento de capitais, outros crimes económicos, que são de facto muitas vezes processos muito complexos, que têm as suas dinâmicas e, tendo em conta a vasta experiência do Sr. Conselheiro, gostaríamos muito dos seus contributos para podermos, de facto, de alguma forma, ter uma maior percepção de qual a sua visão relativamente a estes assuntos. E, mais uma vez, as minhas desculpas por não poder ficar para ouvir o resto da audição. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado António Filipe. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vou ser muito breve, porque creio que as questões estão basicamente colocadas. Eu não posso deixar de cumprimentar muito especialmente o Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues, porque eu, como já não vou para novo, tive a oportunidade de participar aqui em memoráveis reuniões da primeira comissão, com a participação do Sr. Conselheiro, e quero dizer que acho que os portugueses, que o Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues é criador da gratidão dos portugueses, porque a forma contundente como alertou esta Assembleia nesse início dos anos 90 para a falta de meios do Ministério Público faz com que hoje as coisas não sejam como eram, como disse, e que tenha havido um progresso significativo nessa matéria. Sr. Conselheiro, eu creio que as questões são basicamente colocadas. As duas questões que eu creio que era importante aqui contar com a sua contribuição foram colocadas pela Sra. Deputada Cláudia Santos há pouco, quando o questionou sobre se considera necessária ou conveniente
conveniente haver alguma alteração legislativa, designadamente em sede de alteração do Código de Processo Penal, e depois, pela Sra. Deputada Mónica Quintela e pela Sra. Deputada José Manuel Pureza, relativamente à transparência das intervenções hierárquicas. Se considera que elas devem ser, de facto, vertidas no processo para que também possa haver uma sindicabilidade pública dessas orientações. E são essas as questões. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado também por me permitir intervir nesta comissão. Quero saudar especialmente o Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues. É realmente um privilégio poder tê-lo aqui connosco para esclarecer alguns aspectos relacionados com o parecer que deu origem a esta questão, mas do meu ponto de vista, não tanto pelas questões que já foram aqui levantadas, mas por outra de índole bastante mais prática, embora indiciária. O que me fez confusão, e aliás o que levou a Iniciativa Liberal a requerer a presença nesta comissão da Sra. Procuradora-Geral da República, pretensão essa que foi inviabilizada pelo Partido Socialista e alguns outros partidos, e ainda vamos perceber um dia porquê, é o facto de uma Procuradora-Geral se sentir na necessidade de solicitar um parecer a um Conselho Consultivo, como o Sr. Conselheiro muito bem referiu, é um órgão interno, presidido pela própria Procuradora, composto por pessoas que estão no ativo no Ministério Público ou recentemente jubiladas. Portanto, é basicamente um órgão de aconselhamento interno. Sentiu-se na obrigação e na necessidade de pedir uma clarificação relativamente a estes temas de autonomia interna e de subordinação hierárquica, e alguém que está na posição de responsável de um organismo como o Ministério Público. Sentir essa necessidade só pode vir da dificuldade que teve de exercer os seus poderes hierárquicos. E se das duas uma, e contrariamente ao que foi aqui dito, não era tanto o caso de Tancos com o qual isto foi associado que nos preocupou, mas seria uma hipótese de haver pressões políticas que ultrapassariam, fariam um atalho, um curto-circuito aos poderes da Procuradora-Geral. O que nos preocupou foi poder haver, dentro do Ministério Público, magistrados que interpretassem a autonomia interna do Ministério Público de uma forma demasiado radical, impedindo a existência de qualquer forma de subordinação hierárquica, incluindo a faculdade de dar instruções, ordens ou diretivas. E o Sr. Conselheiro veio aqui confirmar estas suspeitas ao usar expressões como alguns grupos dentro do Ministério Público, que há jogos de sombras em coisas que não são o que parecem e parecem o que não são. E este tipo de preocupação de que só quem tem necessidade de clarificar um poder que não consegue exercer é que pede um parecer da forma como este foi pedido, que o homologa rapidamente, admite que tenha razão, que teria que o homologar, uma vez que o pediu e ele é manifestamente correto. Eu não sou jurista e gostei muito de o ler, embora tenha sido uma leitura dura. O que eu digo é, também a suspensão da diretiva é reveladora do mal-estar que isto criou, e mais, ao se pedir um segundo parecer sobre um aspecto específico, já aqui várias vezes mencionado, da sindicabilidade das orientações hierárquicas que eventualmente venham a ser dadas em sede de processo penal. Portanto, a pergunta que eu lhe faço é se esta nossa perspectiva sobre os motivos que terão estado eventualmente por trás do requerimento deste parecer tem ou não razão de ser. Se há, de facto, estes grupos dentro do Ministério Público que possam estar a dificultar a aplicação daquilo que será a subordinação hierárquica normal e natural em qualquer organismo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Perguntava só ao Sr. Deputado Joacine se posso passar ao Sr. Procurador. Eu acho que as questões basicamente estão colocadas, ou deseja usar a palavra? Quero usar a palavra. Então faça favor, Sra. Deputada, faça favor. Pedia-lhe que fosse muito curta, porque senão não conseguimos ouvir o Sr. Conselheiro. É, muito bem. Era para enfatizar algo, não é? Que é algo, digamos, mais ou menos óbvio, mas que não é necessariamente óbvio, digamos assim, que é a permanente tentativa de politização e de partidarização de os
Justiça e se o senhor conselheiro considera que neste exato momento há efetivamente motivos que nos exigissem a nós, na Assembleia, uma iniciativa legislativa mais objetiva, exatamente para evitar isso. É isto só. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra então ao Sr. Conselheiro. Eu penso que temos cerca de 20 minutos e, portanto, Sr. Conselheiro, faça favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou muito grato pelas questões que me foram colocadas, que me parecem todas pertinentes. À Sra. Deputada Cláudia Santos, eu devo dizer que me parece não só aconselhável, como absolutamente indispensável uma alteração do Código de Processo Penal. Quando eu li o Estatuto, achei que tinha sido aprovado com a ideia de que fosse alterado o Código de Processo Penal. Portanto, há necessidade de clarificação e ela deve ser feita quanto antes, porque a atual situação presta-se a esses problemas. E eu respondia já também nesse ponto ao Sr. Dr. João Coutinho Figueiredo, dizendo a Sra. Procuradora-Geral pediu o parecer consultivo e eu creio que fez bem, porque no Conselho Superior do Ministério Público, que é o órgão que gera esta magistratura, havia votos de vencido de que a hierarquia tinha sido alterada. Que não havia, portanto, competência, poder para dar instruções concretas. Mas esse parecer destes magistrados, que não são a maioria, penso eu, filiavam-se na Diretiva 514 da anterior Procuradora-Geral da República, que, para certos intérpretes, acabou com a possibilidade de dar instruções concretas. Porque só fala nisso em relação ao serviço e à organização. Não fala em relação ao processo. Eu tenho aqui... Fala quanto às instruções e ordens concretas, fala em disposições gerais, o que logo contraria a ordem concreta, para a atuação e a organização. E depois, quando fala nas ordens, fala em imposições vinculativas, tendo em vista a organização e a operacionalidade dos serviços. Portanto, certos meios do Ministério Público interpretaram esta diretiva como tendo acabado com a possibilidade de dar instruções concretas. E vários membros do Conselho Superior do Ministério Público defenderam esta solução, dizendo que já anteriormente ao Estatuto não era possível dar instruções concretas, segundo a diretiva da Sra. Procuradora-Geral da República anterior. E o Estatuto teria vindo confirmar essa orientação. Tanto que a Sra. Procuradora-Geral, que está no cargo, penso que fez bem em pedir o parecer do Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo é um órgão que atua com grande independência. Eu fiz parte do Conselho Consultivo, não é, portanto, uma espécie de emulação subjetiva, mas com grande independência, não recebe instruções do Procurador-Geral e, portanto, penso que o parecer pode ter deficiências, mas foi proferido por um órgão independente. Portanto, eu penso que é necessário, de facto, alterar o Código do Processo Penal. Depois vem o problema se é necessário fazer alguma coisa quanto à hierarquia. Eu devo dizer que não conheço, nos sistemas comparados, nenhum sistema tão avançado como o nosso. E fico muito atónito quando invocam alguns sistemas sem fazerem uma leitura de contexto. Os magistrados do Ministério Público devem recusar as ordens ilegais, podem recusar ordens com fundamento de violação da sua consciência jurídica. Não é? Neste momento, aquilo que eu acho que se deveria acrescentar, porque o tempo muda as coisas, as concepções evoluem, devia-se acrescentar, a meu ver, a necessidade de um registro interno das instruções, eu direi porque é um registro interno, que serviria, se necessário, para o apuramento de responsabilidade disciplinar, com a possibilidade de intervenção do juiz. Deveria dar-se aos magistrados do Ministério Público autonomia interna nas alegações em audiência, o que muitos sistemas preconizam há muitos anos e que não foi colocado na lei na altura própria, porque o Ministério Público não tinha maturidade para isso na altura, hoje tem,
E também acharia que devia ser indicado qualquer coisa quanto ao poder dos superiores hierárquicos. Os superiores hierárquicos só podem dar instruções sustentando-se em princípios de necessidade, adequação e proporcionalidade. Não são chefes militares, não são chefes administrativos e, portanto, tem que ser uma ordem que seja necessária, que seja adequada e que não vá além da medida, para evitar essa poluição dos chefes que acham que são donos dos processos. Não ficaria mal nenhum que ficasse isso na lei. E eu avanço a um tema, quanto a levar ao processo as instruções concretas. Como vocês sabem, o processo penal português tem uma estrutura dialética baseada no princípio do acusatório. Portanto, se as instruções concretas forem juntas ao processo, por exemplo, o superior diz, façam a busca só no dia 30, não façam por enquanto apreensões, não façam arresto. Se isso for para o processo, a defesa sabe. Então não vale a pena fazer buscas. Acabou o processo penal. Portanto, eu diria que levar ao processo isso seria mesmo incondicional. Porque o processo penal tem uma estrutura acusatória. O Ministério Público acusa, a defesa defende-se. Se o Ministério Público for obrigado a dar à defesa a sua estratégia de investigação, não há mais resultados na investigação. Portanto, eu iria por essas medidas que acho necessárias, princípio da necessidade, adequação e proporcionalidade, fazer um registro interno para evitar abusos, e esse registro interno podia levar a processos disciplinares ou levar até à intervenção de um juiz para a defesa dos magistrados implicados. Parece-me isso que seria fundamental. É claro que há aí um problema quanto à diretiva e quanto ao despacho, ao parecer do Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo tentam fazer aquilo que é dito bem, que a minha parte de vocês são juristas, interpretação conforme à Constituição. Esse problema levanta uma questão de medida. A interpretação conforme à Constituição pode fazer-se quando ainda a interpretação é possível à luz da lei. Quando ela já não é tão possível, não aplicar a lei é desaplicá-la. E o Ministério Público, a meu ver, não tem competência para desaplicar uma lei. Só os tribunais. Só os tribunais. Por isso mesmo, só uma alteração do Código do Processo Penal. Se forem dizer, não, mas o Ministério Público pode interpretar o Estatuto conforme à Constituição ou pode mesmo desaplicar. Desaplicar não pode. Portanto, a incerteza jurídica que daí derivava é enorme. Ainda quanto à questão de juntar ao processo. Tenho visto aí excelentes juristas invocarem o direito comparado. Por exemplo, invocarem o sistema francês. Não há sistema mais executivo do Ministério Público que o francês. Está subordinado ao Ministro da Justiça. O Ministro da Justiça pode dar instruções no processo penal, embora genéricas. Porquê é que essas instruções têm que se juntam ao processo, lá, na França? Porquê? Porque a França tem um sistema de oportunidade. Portanto, o Ministro da Justiça só pode dar instruções de ordem genérica e o Procurador-Geral, junto dos tribunais equivalentes à ação, pode dar instruções, só em 2 casos, para abrir o inquérito e para acusar ou não acusar, mas fundados no princípio da oportunidade. O princípio da oportunidade, no fundo, é uma forma de adaptar a lei ao caso concreto. Em certa medida, é a lei. Isto é, se o Ministério Público não quiser, eu recordo sempre, por exemplo, o sistema belga é um sistema muito parecido com o francês. Durante anos, o Ministério Público belga viveu nesta incerteza. Se punia o crime de aborto ou não. Havia procuradores-gerais que mandavam punir o crime de aborto, havia procuradores-gerais que diziam que não se devia punir o crime de aborto. Isso deu como resultado o quê? Deu resultado que, a partir de um certo momento, os tribunais absolviam, dizendo não há consciência de ilicitude. Pois, se o povo vive há anos nessa incerteza, se é ou não punível, iam por aí. Portanto, neste momento eu penso que, quanto a isso, para mim, juntar ao processo, nunca. É evidente que as diretivas gerais do Procurador-Geral devem ser publicadas, penso que estão publicadas no site da Procuradoria-Geral, têm que ser publicadas, instruções concretas não. E
Foi a setora Mónica Quintela que me falou no procurador, que disse que, por ordem hierárquica, que era confidencial. Bom, esse procurador fez uma coisa que não podia fazer. E é isso que eu chamo, essas tentativas de destruição criativa do sistema. O procurador subordinado tem duas soluções. Ou aceita a ordem e assume-a, ou não aceita e faz objeção de consciência. Acabou. Se aceita a ordem, não tem que estar a dizer que foi o chefe que mandou. Muitos fazem isso exatamente para expor a hierarquia. Porque neste momento a hierarquia do Ministério Público multiplicou-se e, de facto, eu sinto de fora cada escalão hierárquico não gosta do superior. E chega até ao Procurador-Geral. Estão todos em uma certa revelia de subordinação. Ora, de facto, não há, em sistemas comparados, nenhum sistema, nenhum caso em que eu veja esta realidade. Portanto, quando eu falo, e há bocado ao Sr. Deputado João Figueiredo dizia, portanto, sim, a Sra. Procuradora viu que havia no Ministério Público pensamentos que não eram avulsos, são correntes importantes de pensamento do Ministério, porque acham que acabaram as instituições concretas e que se baseiam na diretiva da anterior Procuradora-Geral e que entendem que este estatuto, aprovado por Vossas Excelências, confirmou a diretiva da anterior Procuradora-Geral. Portanto, invoca o sistema francês aí em vão, porque o sistema francês é tudo menos invocável. E depois há uma pulsão também, no sentido, há bocado foi invocado isso, creio que pelo Sr. Deputado, pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, da independência do Ministério Público. É evidente que os magistrados do Ministério Público portugueses se deixam seduzir muito pelo sistema italiano. Na Itália, por razões muito ligadas ao fascismo, não há duas magistraturas, só há uma. Juízes e Ministério Público. Só há um Conselho Superior da Magistratura. E a Constituição diz que os magistrados apenas se distinguem pelas funções. São procuradores umas vezes e juízes noutras. Claro que a Itália tem, nos últimos anos, movimentos para alterar isto. E, portanto, os magistrados do Ministério Público são, como os juízes, praticamente independentes. Não são na lei, porque a lei diz que eles só têm autonomia interna nas alegações orais e em julgamento. E na Itália, o Ministério Público não pode arquivar processos. O nosso Ministério Público tem muito mais poderes que o italiano. Simplesmente com esta unidade de magistraturas e com o Conselho Superior da Magistratura único, isto levou a que, na prática, os magistrados que passam de uma função para outra se sentem independentes. E mais, criaram um movimento, a certa altura, que conhecem pela história, que está a ser muito apetecível para as magistraturas de vários países, que é deslocalizarem o poder hierárquico. Isto é, lembram-se da Operação Mãos Limpas, quem é que a fez? Os Ministérios Públicos de Milão, que diziam que estavam em melhores condições para investigar a máfia. Bom, temos casos recentes, no Brasil, temos outros. Perguntaram a Vossa Excelência, mas é o facto de deslocalizar a investigação retira independência? Retira resultados? Disse não, por vezes cria independência e cria resultados. A médio prazo é que é funesto. Porque a deslocalização do poder fora da hierarquia leva a quê? Leva a que, a curto prazo, se crie um sistema de emulação pelos resultados. E a curto prazo se cria na magistratura do Ministério Público uma ideia, que eu diria, de regeneração do poder político. Bem intencionada por vezes, naif outras vezes, mas nós vimos os resultados em vários países. Portanto, eu penso que a hierarquia está na Constituição, tem que ser implementada, existe do mesmo modo, ou de modo muito mais grave noutros países, não conheço nenhum país em que seja diferente, e parece-me, de facto, que ela corresponde com aquelas alterações, que o tempo muda as coisas, deve ser dado ao Ministério Público, em homenagem ao seu perfil ético-funcional, uma capacidade diferente de perceber a hierarquia, isto é, os superiores não podem dar ordens por dar aquela palha, têm que dar ordens só em caso de necessidade, adequação e proporcionalidade, devem ficar registadas internamente e os inferiores têm uma possibilidade. Se forem alegadas as ordens, não cumprem. Se violarem a consciência jurídica, não cumprem, fica extratado. Agora que o magistrado, o subordinado, vem a dizer eu só cumpro porque o meu superior deu uma ordem e é confidencial. Ouça,
Comigo isso não dava. Não dava, porque esse magistrado não voltaria a dizer isso. Este magistrado não voltaria a dizer isso. Porque ele tinha tido a possibilidade de fazer objeção de consciência. Que faça. Não há nenhum país que eu conheça em que haja objeção de consciência por parte do Ministério Público. Não há nenhum. Não há nenhum. Ora, é evidente que na magistratura do Ministério Público há uma grande consciência, sobretudo por efeito dos movimentos sindicais, de que a autoridade nem sempre corresponde à competência. E muitos magistrados veem no superior pessoas com uma competência insuficiente e com uma grande ânsia de poder. E agora que há esta nomenclatura de superiores, eu diria que só há quase chefes, não há índios. Eu vejo as bases comprimidas pelo sistema. Comprimidas pelo sistema e dizendo este coordenador está muito pior classificado que eu, tem menos competência, mas está sempre a perguntar-me pela estatística, pelas decisões, isso tudo. Existe este mal-estar neste momento no Ministério Público e um pouco também na magistratura judicial. Aí, com efeitos mais perniciosos. De modo que eu penso que era necessário uma intervenção no Código de Processo Penal e que, de facto, as questões que se colocam neste momento não têm qualquer arrimo no direito comparado. Isso é, se forem ao direito comparado, eu devo dizer que me entristece por vezes, porque já vi fazer afirmações de pessoas que conheciam o direito comparado e que vieram com o sistema francês. Estavam fartas de conhecer o sistema francês. Estavam muito bem. No sistema francês só juntam-se aos processos as diretivas do Ministro e do Procurador-Geral. Não há Procurador-Geral vertical como há em Portugal. O Procurador-Geral junto do Tribunal de Cassação não tem nenhum poder hierárquico, só tem os da Cour d'appel, os das relações. E esses podem dar instrução em dois casos, para abrir inquéritos e para acusar. Tem que ver com o princípio da oportunidade. Tem que ver com o princípio da oportunidade, que é um princípio, enfim, respeitável, mas que nós todos não temos no nosso país. Eu creio que, no essencial, respondi às questões de Vossa Excelência. Quanto à transparência e à sindicabilidade. Como eu digo, a sindicabilidade das decisões, das ordens de instruções, é feita deste modo. Se o magistrado do Ministério Público obedece à ordem, ele é responsável. Não procurem outra pessoa, porque ele podia ter dito não. Depois dir-me-ão, mas tem medo do superior. Ou dirão, não, eles não querem ficar expostos. Por amor de Deus, se têm medo e não querem ficar expostos, não devem ser magistrados. É correr com eles rapidamente. Porque um magistrado que é magistrado, se não concorda, objeta. Se a ordem é ilegal, não cumpre. E feito isso, tudo corre bem. Se fizeram a objeção de consciência, vem intervir outro magistrado. E esse parece a mesma coisa. Ou ele cumpre ou não cumpre. Quando cumpre, a ordem é dele. Não tem que se procurar outra pessoa. E verter no processo significaria, a meu ver, um resultado que é contrário à Constituição. Significaria que o Ministério Público, por exemplo, eu não quero interpelar Vossas Excelências, porque não tenho esse poder nem essa sensibilidade, mas Vossas Excelências, como advogados, não juntam ao processo as indicações que vos dão os vossos constituintes, ou juntam. Não podem juntar. Não podem juntar. Também o Ministério Público não pode juntar. O superior diz qual é a estratégia de investigação, diz não começam já este processo, que há outro que vai acabar mais cedo, só façam buscas a partir desta fase, não aprendam os bens já, ou aprendam, então vai juntar ao processo o Ministério Público. Não pode. Isso viola, a meu ver, a Constituição. Se há grupos que têm uma interpretação neste momento radical da hierarquia, eu diria radical no sentido de que a hierarquia está mitigada, obviamente que há. Há uma grande sedução para o modelo italiano. Não é? E mesmo há outra coisa que acontece, os magistrados começaram a ter contactos com outros países. E eu que convivo há 20 anos com magistrados de outros países, tenho essa noção de que é necessário ter um filtro para os ouvir, porque todos dirão que nos países deles que é uma maravilha. Não há instruções, não, eu nunca deixaria e tal. Eu recordo-me sempre o meu primeiro choque cultural neste ponto de vista. Eu, há muitos anos que fui à França e tive um encontro com o presidente do Tribunal Penal de Paris. Na França, todos os processos são distribuídos pelo presidente, como na maior parte dos países. Essa ideia do sorteio é muito portuguesa. Embora esteja agora, portanto, os suíços têm neste momento em marcha um referendo para saber se devem ser sorteados os processos. Não existe. E eu perguntei ao procurador-geral, ao presidente do tribunal, como é que eram distribuídos os processos. Isso sou eu que distribuo.
E eu disse, não, no meu país não é assim, desde o século XIX é por sorteio, acho muito bem. E tal. Eu disse, desculpe, não percebo o seu sistema, por sorteio como? Sim, é muito mais respeitador da igualdade, muito mais respeitador da independência do tribunal. E eu disse, desculpe, o senhor não tem nenhuma sensibilidade para isto. Olha, eu vou lhe dizer como é que faço. Se há um processo por alcoolismo, nunca dou um juízo alcoólico o processo. Se há um processo por divórcio, nunca dou um juiz divorciado. E eu disse, Senhor Presidente, agora é que eu vi que o nosso sistema é ótimo. Portanto, é assim na Europa. Se querem o direito comparado, é assim, ainda continua a ser. E se falar nas grandes jurisdições internacionais, e eu vou acabar aqui, também é assim. E se falarem, portanto, eu não estou a diminuir o valor do princípio do juiz natural e isso tudo. Mas, por exemplo, na maior parte dos países, o juiz natural é entendido como o tribunal, não como uma pessoa concreta de juiz. Aí pode ser distribuído o processo a outro juiz. E no direito anglo-saxónico não há essa figura do juiz natural como a concebemos. Eles têm um sistema baseado naquilo que eles chamam o forum convenience, que proíbe apenas os fóruns exorbitantes. Se tiver um juiz, pode dizer, eu estou cheio de trabalho, aqui um juiz ao lado tem pouco trabalho. Mesmo ele que marca diferente. Telefona, tu aceitas esse processo? Ele aceita e vai para lá. Desde que as partes não contestem. É assim no Reino Unido. Pá. Portanto, nós temos que desdramatizar um pouco alguns princípios. Há um que é fundamental. A independência, o respeito pelos valores, o respeito pelas partes, a ética funcional e o respeito inteiro pela ética de procedimento, pelo processo. Isso é de uma grande importância. Se o nosso país diz que há sorteio, o sorteio tem que ser respeitado, que é o processo que legitima as decisões. Não pode ser. Agora, não são valores absolutos, porque de facto noutros países não é isso. Eu fico por aqui, Sr. Presidente, porque de facto já falei demais. Sr. Conselheiro, agradeço-lhe muito. Penso que o agradecimento é unânime da Comissão aos esclarecimentos que nos prestou. Conseguiu, dentro de um mais curto que o costume, espaço de tempo, dar-nos contributos muito valiosos para a reflexão que necessariamente seremos convocados a fazer. Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Estão terminada a nossa reunião, podemos ir para o plenário. São 3 horas em ponto.